Olá, senhores, tudo bem? Professor Adriano falando. Venho falar aqui com vocês sobre uma questão do CESP sobre colocação pronominal. Essa questão ela é interessante porque cobra justamente aquilo que nós não estamos acostumados. Por exemplo, você sabe, você aprendeu, né, na gramática, você não inicia uma frase com pronome. Então você não usa próclise quando você está iniciando a frase, né? Por exemplo, me dê dois pães, está gramaticalmente errado. Certo seria dê-me dois pães. Porém, né, é aquele negócio. Vai fazer uma prova do CESP, vá com a cabeça aberta, tá? O que que ele fez? Ele pediu para você analisar a questão, observando os aspectos culturais e as variações da língua portuguesa. E aí? Vamos dar uma olhadinha aí? Vamos lá? Se liga aí. Questão que derrubou muita gente, viu? Tá ok. Então, olha só. O que nós já sabemos é, eu não posso iniciar uma frase, tá? Com pronome, né? Por exemplo, me lembre, né? Então, assim, gramaticalmente, né? Estou falando assim, seguindo a gramática, seguindo a norma culta, você não pode usar próclise quando está iniciando uma frase, né? Me lembre dos fatos. Está errado. O certo seria, gramaticalmente, em termos de nova culta, o correto é lembre-me. Lembre-me dos fatos. Tá certo? Ou seja, quando você inicia a frase com um pronome, nós temos aí uma próclise, né? Um próclise. Agora, se o pronome está depois do verbo, no final do verbo, nós temos aí uma ênclise. Ênclise, pessoal, só lembrar, né? Ênclise. Lembra lá da end, quando aparece nos filmes, né? End. Fim, né? Ou seja, aparece, esse pronome vai aparecer no fim do verbo, tá? Próclise, pró, antes do verbo. Ok, essa é a regra. Mas o CESP é o CESP, né? E aí ele vem com uma brincadeirinha aqui que pode pegar muita gente. Qual é a questão, meu amigo? A questão aqui é a seguinte, ó. Ele fala aqui, ó, considerando-se os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa. Estaria adequado, viu? Estaria adequado. O emprego da próclise em parece-me. Ou seja, ele fala que estaria correto, ao invés de eu utilizar parece-me, que está em ênclise, eu utilizar uma próclise, ou seja, colocar o me parece. Ele fala que estaria adequado. Assim como está adequado seu emprego em me lembre. Né? Então, o texto ele usa o opa, me lembre. E ele fala que está tudo bem, está tudo adequado, está tudo certo. Gente, olha só, quem vai com a cabeça fechada já vai falar, está errado, não posso iniciar frases com pronome. Porém, a questão ela é bem clara, ela fala assim, ó, considerando os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa. Marcos Urbani, por exemplo, tem um livro que fala sobre preconceito linguístico. E o Sestro, ele é bem moderninho quanto a isso, e foi justamente nesse tocante que a questão tratou, tá certo? Então, olha só, pessoal, vejamos. Aqui no primeiro texto, né, eu costumo sempre observar, né, Luiz Carlos, da infância à ciência, língua e literatura. É um texto aqui, parece que mais formal. Vou dar uma lidinha aqui, coisa rápida. Ainda na infância, a literatura me encantou, me conquistou. Olha, né, depois da vírgula, começou aí com o me conquistou. As histórias com suas tramas, os poemas com sua musicalidade, seu uso especial da linguagem, todos com uma precisão em concretizar de fatos e sentimentos que a intuição apenas adivinhava. Acho que foi isso que me fez, né, armar a língua e amar a língua, e esse amor me fez querer ser professor de língua portuguesa. Já quando estava na quarta série do ginásio, hoje nono ano do ensino fundamental, tinha certeza de que queria ser professor
de língua portuguesa. Beleza? Então, é um texto, está falando aqui sobre ser professor, é um texto escrito na norma culta, tá certo? E aí a questão fala sobre o parece-me, né? Ele fala assim, ah, eu posso colocar o me parece. Beleza, vamos ver o próximo texto. Esse próximo texto aqui está assim, ó, sem data, só o ano 1926, Luiz Carlos Frota, correspondência entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, ok? Então, a correspondência aqui entre amigos. Bem, de cara você vai perceber que, se você está conversando entre amigos, pessoal, você não vai utilizar próclise, mesóclise, dar-te-ei toda a minha atenção a Vossa Senhoria. Pô, pelo amor de Deus, isso é até vergonhoso. Evite, né, correspondência entre amigos, falar com os amigos. Use sua linguagem padrão do dia a dia, não force a barra. Carlos, tenho estado pensando todos esses dias em você e Dolores. Como vai ela agora? Ó, como vai ela agora? Não tenho o direito de exigir contínuas, porque imagino as preocupações de você. Porém, ó, seria bom ter uma vírgula, né? Porém, assim que ela melhorar, me mande apenas uma nota avisando que ela melhorou. Meu pensamento está aí com vocês, meus desejos nem se fala. Me lembra, Dolores, tenho certeza, deixa abraço de companhia. Mário. Beleza? Ótimo, excelente. Então, pessoal, o que ele fala? Ele fala que me parece. Aqui, ele pede para transformar para o me parece, né? E aqui, ele fala que está correto o uso do me lembre, né? Me lembre, é isso? Me lembre, me mande. Melhorou. Me mande assim que ela melhorou. Nesse fala, me lembre aqui, ó. Me lembre. Os dois estão adequados. Fala que os dois estão adequados. Meu amigo, vamos lá. O que você falaria? Bem, se você for com a cabeça fechada, você falaria tá errado, porque não está adequado, não posso iniciar, né, com o pronome. Veja bem. Neste caso aqui desse texto, né, percebe-se um grau de formalidade, né? É um texto, tá certo? Que está falando sobre a história aí, o cara tá dissertando, desculpa, sobre a literatura, sobre a língua portuguesa, a decisão que ele tomou, tá certo? Ele é um professor de língua portuguesa, tá? Então, meu amigo, a sugestão aqui que está correto, né? Nós temos aqui uma ênclise, parece-me, ok. Se eu coloco me parece, não vai ficar adequado, tá? Por quê? Porque o texto é um texto escrito na norma culta por um professor de língua portuguesa. Então, se eu coloco o pronome, né, eu coloco em próclise, não vai ficar adequado pela própria condição textual. Porém, aqui no texto 2, né, sem data, nós temos aqui uma conversa, né? Adriano, mas poxa, uma conversa entre o Mário e o Carlos Drummond de Andrade. Deveria, né, levarmos em consideração esse fato cultural, a bela escrita. Não, mas é uma conversa, é uma carta. Pode-se. Ele fala, perceba a questão. É isso que eu quero que você perceba. Ó. Ele não fala que é correto, ele fala é adequado. É adequado. Bem, pessoal, em uma carta, né, numa conversa informal, é adequado colocar assim, ó, me lembre, né, ou seja, gramaticalmente está errado. Mas aqui é uma carta, ele pede para você analisar o texto, o contexto, o tipo, né, a variedade, as variações da língua portuguesa. Então, é adequado eu colocar o me, né, na frente do verbo? É adequado eu usar aí uma próclise? Claro que é, certo? Pela informalidade do próprio texto. Então, aqui, no primeiro, não é adequado, porém no segundo é adequado sim.
A questão fala, considerando-se os gêneros dos textos e variedade de língua portuguesa, estaria adequado o emprego da próclise em parece-me e me lembre. Está errado, né? Está errado. Por que isso é errado? Porque apenas no segundo texto essa colocação, apesar de gramaticalmente correta, está adequada. No segundo texto. No primeiro não é adequado. Tá bom? Espero que tenham aprendido. Ok? Não erre isso aí. Fique atento com as provas do CESP, tá? Fique atento às provas do CESP. Um abraço, bons estudos, até mais.